Queridos irmãos, queridas irmãs, internautas, nós vamos dar início à nossa reunião. Porém, carinhosamente, eu apresento a todos a minha saudação, desejando a todos os nossos irmãos presentes, os nossos irmãos que nos acompanham via internet. Desejo que as bênçãos de Deus, as bênçãos de Jesus, nosso amado Mestre, as bênçãos do Espírito Santo de Deus, igualmente da Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa, o Consolador. Irmãos, desejo também, com muita alegria em minha alma, que as bênçãos do profeta Santo Aldo, o profeta que Deus formou para estar conosco, inclusive nesses dias em espírito e verdade. Eu desejo do profundo da minha alma que as suas bênçãos e a sua graça esteja com todos, na sua vida, irmãos, na vida das famílias apostólicas, na vida de todos, tantos quantos que te ama, que te adora e que está crendo verdadeiramente nesse servo de Deus que sucedeu a Santa Vó Rosa e sucede a Santa Vó Rosa. Porém, irmãos, ele esteve conosco 44 anos à frente desta igreja. E então, hoje, em espírito e verdade, juntamente com o batalhão celestial e ao lado da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador está a nos ajudar, a nos abençoar e a amparar a tantos quanto está crendo verdadeiramente nele, como o Santo de Deus. Então, irmãos, o meu desejo é sincero e profundo, de que as bênçãos de todos esses santos de Deus esteja convosco. É este o meu desejo. Nós vamos então dar início à reunião desta noite. E então eu convido, por gentileza, os nossos irmãos que estão sentados a ficar em pé, para podermos falar com Deus, falar com esses santos que aqui está conosco, que desceu do alto céus, irmãos, para estar à nossa companhia. Que coisa mais maravilhosa que hoje nós, como apostólicos, desfrutamos. A presença de santos do poder celestial está no seio da igreja, inclusive nesse momento. Vamos orar, irmãos. Cabeças curvadas e as mãos para os céus. Oremos. Querido Deus, querido Pai Celestial, aqui estamos, ó Deus bendito, mais uma vez reunidos e unidos num só Espírito, com muita alegria, com muito gozo e contentamento em nossa alma e com muito regozijo. Pai Santo, estamos na Tua casa, casa esta repleta de glória, de felicidade, de santos e anjos do Teu reino. Quem sabe até mesmo, ó Deus, a presença do Teu querido e amado Filho, Jesus, santos profetas poderosos, arcanjos, serafins e querubins. Sabemos profundamente, ó Deus bendito, que a presença do Teu divino Espírito, Espírito de amor, Espírito de carinho, Espírito que nos guarda, nos ampara e nos distribui virtudes gloriosas para vivermos e vencermos neste mundo. Obrigado, Jesus, querido irmão, mestre, Senhor da vida. Muito obrigado, Maria Santíssima, bendita Mãe Celestial. Muito obrigado, Santa Vó Rosa, glorioso e venerável Espírito Consolador.
Muito obrigado, santo profeta Aldo, e aos demais profetas, apóstolos, santos e anjos. Muito obrigado por tantas e tantas bênçãos que tem nos concedido, proporcionado a cada um de nós. É por isso, santo profeta irmão Aldo, que somos vencedores, porque recebeste de Deus, de Jesus e do Espírito Santo e da Santa Vó Rosa, poder e autoridade para nos ajudar e abençoar a vida de cada um de nós. E então, ó primaz, santo profeta de Deus, demais profetas do poder celestial, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, abençoa nossa reunião, para que então todo o reino do céu seja louvado e glorificado para todo sempre, inclusive nosso Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém. Hino do nosso inário, Igreja Forte. Amém. Pode sentar a todos. Irmãos, nossa reunião está iniciada. Nós vamos então dar prosseguimento do nosso trabalho. E antes, porém, eu agradeço a todos. Agradeço aos nossos irmãos presentes, os internautas, enfim, todos que estão tendo a oportunidade nesse momento de presenciar e acompanhar esta reunião que estamos iniciando nesse instante. Irmão, nós vamos dar então sequência à nossa reunião desta noite, cantando alguns hinos do nosso inário para glorificação de todo o reino dos céus. Vamos iniciar então com o hino de número 180, adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito Divino, o nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria.
Em seguida, o hino de número 182, Juventude Apostólica. Juventude
Amém. Muito obrigado, irmão. Em prosseguimento, nós vamos ouvir a apresentação do hino que o coral vai apresentar. Hino que traz o título Minha Gratidão. Vamos ouvir. Obedecemos conselhos
Vamos ouvir ainda, irmãos, o hino que será cantado em solo, que traz o título Na Eternidade. Vamos ouvir. É longe daqui, um outro lugar, onde a nossa vida não necessita para subsistência nem mesmo do ar, mas não é aqui, é num outro lugar. Aqui tudo passa, termina, se apaga, tal como um rastro nas águas do mar. Mas longe daqui, lá na eternidade, a felicidade tão bem prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará, só a eternidade incomensurável há de perdurar. Mas bem longe daqui, lá num outro lugar, até mesmo tempo que aqui tão depressa se passa, trazendo logo um outro dia, nesse outro lugar, limites não há, pois tudo é perfeito, divino, fraterno, eterno reino de paz e alegria. Mas longe daqui, num outro lugar, lá na eternidade, a felicidade tão bem prometida por Jesus está. Aqui tudo passa e sempre passará, só a eternidade incomensurável há de perdurar, há de perdurar, há de perdurar.
coral ainda vai apresentar o hino que traz o título Vem, meu amigo. Vamos ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, observem o quanto o coral, a nossa música, ou seja, os nossos hinos, nos prepara. Nos prepara, irmãos, para tudo quanto está contido neste boletim. Sempre foi assim. Mesmo quando a presença física do nosso profeta sempre foi desta maneira. E hoje, irmãos, sentimos também da mesma forma a presença, não física, mas em espírito e verdade, do nosso santo pastor, do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, então nós observamos o quanto os hinos, o coral desta igreja
nos prepara para que nós possamos entender o conteúdo dos recados, das mensagens que chega até nós, até a igreja, através do boletim. Porém, irmãos, o momento agora é oportuno para nós, então, após esses hinos tão belos, tão lindos, que então prepara nossa alma, nosso espírito, para podermos compreender o quanto esta igreja ela é importante para nós e para o mundo. Esta doutrina, disciplina e tudo de bom, tudo quanto temos nesta igreja, todas as plenitudes de Deus. O valor desta igreja, o valor desta mensagem, dos ensinos, os ensinos doutrinários desta Santa Igreja Apostólica, é um valor imensurável. Irmãos, nós somos um povo feliz, nós somos um povo bem-aventurado. Eu tenho esse costume de dizer à igreja, irmãos, o povo apostólico é um povo muito bem-aventurado, um povo abençoado, mesmo diante de certas adversidades da vida, o apostólico é feliz. Nós somos um povo feliz, um povo bem-aventurado. Irmãos, a graça que nós temos, os ensinos, a mensagem, as mensagens que nós recebemos, que nos consola, que nos fortalece, palavras que têm consolado a tantos quantos creem verdadeiramente, fielmente nesta igreja, nesses santos de Deus, crendo na Virgem Maria, crendo na Santa Vó Rosa, crendo na pessoa do profeta irmão Aldo, mesmo hoje ele estando conosco em espírito, que sempre confiou no irmão Aldo, que sempre teve a sua confiança plena na pessoa desse servo de Deus à frente da igreja. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, contribuía com amor, com carinho, com dedicação, com aquela confiança plena, porque à frente da igreja estava um servo de Deus, um profeta, aquele profeta que Jesus prometera, que nos chegariam os tempos, haveria de estar à frente do povo. Um só rebanho, um só pastor. Pois as palavras de Jesus se cumpriu. Então, nós, irmãos, tivemos esta oportunidade, tivemos o privilégio, porque é privilégio, irmãos, o privilégio que nós tivemos de poder contemplar um profeta de Deus é imensurável. O privilégio que nós tivemos. E então nós confiávamos nele de todo o nosso coração. Agora, irmãos, eu pergunto para a igreja nesse momento, até mesmo quem está em casa, por que às vezes alguém pode pensar assim: eu não contribuo mais, porque até então o irmão Aldo não está conosco no seu corpo visível? Agora, eu pergunto para a igreja, até então confiava porque o irmão Aldo estava à nossa frente no seu corpo? Irmãos, nós confiávamos no irmão Aldo como nós confiamos, como eu confio, no seu corpo visível. E até então eu confiava em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e nos demais profetas e apóstolos, que nós não o contemplávamos visivelmente, mas até então nós sentíamos como nós sentimos a presença de Jesus, dos santos profetas, como nós estamos sentindo nesse momento a presença de santos e anjos nesse momento,
na nossa reunião, como nas demais reuniões que está sendo realizada. Porque é palavras do profeta, irmão Aldo. Porque ele nos profetizou isso aí, que os santos vêm, os santos descem dos altos céus para estar conosco, vir nos abençoar e vir estar conosco nas nossas reuniões. Então, irmãos, por que então não confiarmos hoje no irmão Aldo em espírito e verdade? Por que não temos esta mesma confiança que nós tínhamos quando ele estava à nossa presença? E até então, às vezes muito não faça a sua contribuição hoje, porque o irmão Aldo não está mais no corpo visível à frente da igreja. E então, irmãos e irmãs, internautas, da mesma maneira nós temos que confiar, irmãos. Temos que confiar que Ele está conosco, Ele está no seio da igreja, Ele está na vida do apostólico, obediente e consagrado. A pessoa digna do santo irmão Aldo, juntamente com Jesus e com muito mais poder e autoridade, nós temos prova de tudo isso do que eu estou falando. Eu posso provar, nesse momento mesmo, que o irmão Aldo está atuando na vida da igreja, na vida do apostólico, que vive esses preceitos doutrinários desta igreja. A igreja está viva, a igreja está atuante, a igreja está caminhando forte, poderosa. A igreja está aí, irmãos, recolhendo, salvando almas, dando a oportunidade de salvação para tantos quantos queira aproveitar esta chance, a última chance que Deus está concedendo à humanidade e a nós apostólicos. Porém, queridos irmãos, para que isto aconteça, é preciso que nós sejamos contribuintes, é preciso que nós continuemos confiando na missão profética que realiza na terra desta igreja. Confiar no santo irmão Aldo. Irmãos, até então tem um hino que diz desta maneira: confiar no irmão Aldo, confiar em Jesus, confiar na Virgem Maria, confiar na Santa Rosa, e então fazer a nossa parte. Continuem, irmãos, ele sempre nos ensinou. O irmão Aldo quantas e quantas vezes nos ensinou, ainda ele estando aqui na terra, no seu corpo. Faça a sua parte, faz o bem e não olhe a quem, contribua, me ajuda. Porém, irmãos, na frente desta igreja também hoje tem uma direção, não com os mesmos dons que Deus concedeu ao profeta irmão Aldo, mas uma direção que está à frente da igreja, administrando, pois, a mesma, com muito amor, com muito carinho e com muita fé, assim como nós estamos. Então é preciso que nós também, irmãos, confiamos, irmãos. Então nós fazemos a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, porque nós não se preocupar com os olhos terreno, mas sim se preocupar com os olhos celestiais, os olhos de Deus, os olhos de Jesus, da Santa Rosa e do santo profeta irmão Aldo. Faça a sua parte, não se preocupe com isto ou com aquilo, o que acontece ou que deixa de acontecer. O importante, irmãos, o importante é que os olhos espirituais celestiais dos céus está voltado para nós, está voltado para aquele que faz com amor, com carinho e com dedicação. Porém, continuem confiando, não tenha dúvida, faz a sua parte. Vamos fazer a nossa parte, faz a sua, eu faço a minha. Deus, Jesus, a Santa Rosa e o santo profeta faz a dele, os céus faz a deles, como eles têm feito na vida de todos, nas nossas vidas. Então, irmãos, o sagrado dever para com a obra de Deus na terra. Estimados irmãos e irmãs, Deus Pai Celestial e nosso Senhor Jesus
concederam poder à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para intercederem em favor dos seus filhos na terra, a fim de que estes sejam sempre abençoados. No entanto, é preciso que todos nós sejamos dedicados a esta igreja e fiéis em tudo o que nos foi ainda e é ensinado, que tenhamos muito amor por esta obra de Deus e que contribuamos para o sustento da igreja com muita boa vontade, amor e dedicação. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7 e 8, o amado apóstolo São Paulo ensina que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, irmãos, nós não podemos contribuir por obrigação. Eu sou obrigado, embora nesta igreja Deus nunca obrigou a fazer nada, mas sim Ele sempre pediu e ensinou, como Ele fez no passado. Então, nós não podemos contribuir forçado, como ensina o amado apóstolo, e hoje nós temos esses ensinamentos. Nós precisamos contribuir com amor, com dedicação. É o que ele fala. Deus pode dar a sua graça com abundância, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Há também um ensino semelhante ao de São Paulo no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Saibam, estimados irmãos e irmãs, que aqueles que assim procederem estarão demonstrando a sua fé e o seu amor para com a Igreja Apostólica, que é nesses dias a obra de Deus na terra, e sendo fiéis, contemplarão bênçãos preciosas em sua vida, e tudo irá bem quanto ao que realizarem, com honestidade e justiça, para o seu sustento e o de sua família. Enviamos a todos os irmãos e irmãs o nosso abraço fraternal, desejando a todos muita paz, felicidades e a bênção e a proteção celestial de nosso Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador e do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, da mesma maneira, nosso desejo, meu desejo é este, de que esses santos poderosos abençoem a todos vocês. E então, resumindo, continuem confiando. Confiança, irmãos. Confia na direção que está à frente da igreja. A igreja está forte. A igreja está vencendo todos os obstáculos. Porém, irmãos, porque o poder de Deus está sobre esta igreja, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, e para que não bastasse, o profeta que esteve conosco está hoje em espírito, auxiliando o nosso Deus. Ok? Amém. Vou fazer uma breve oração para que as ofertas que os irmãos preparou para esta noite sejam consagradas. Querido Deus, querido Pai Celestial, querido Jesus, nesse momento, reunidos aqui nós estamos para te glorificar, ó Deus, para aprendermos, e até então, nesse momento, vamos nós glorificar ao Senhor, contribuindo com amor e generosidade para com a tua obra na terra, em prol e salvação de almas. Pedimos ao Senhor, ao teu Filho, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, e ao Senhor, querido Santo Profeta Irmão Aldo, consagra as ofertas que os teus filhos prepararam
para esta reunião, para o sustento desta obra, o sustento desta igreja. Então, irmãos, eu declaro consagradas as ofertas de todos, em nome desses santos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nossas irmãs então podem percorrer o salão recolhendo as ofertas daqueles que preparou a sua oferta generosa para esta noite. E enquanto isso, a orquestra vai se preparando, porque nós vamos ter o privilégio de ouvir o hino orquestrado. Enquanto isso também, aproveitando o tempo, vou lendo aqui alguns recados. Santa Comunhão na sede, teremos Santa Comunhão na sede no próximo domingo, dia 8, com início às 18 horas. Às 17 horas teremos a apresentação do coral da sede. Aproveitem esta oportunidade para alimentar sua fé e o seu espírito, participando do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Santa Comunhão em Lucélia. Foi realizada a Santa Comunhão em Lucélia no último domingo, dia 1º de fevereiro. Participaram da Santa Ceia 1.320 pessoas, 1.327 pessoas. Agradecemos a todos os que se esforçaram para comparecer a este sacramento de significativo valor para os filhos e filhas de Deus. Então, vamos lá, regente. Vamos apresentar o hino.
Por gentileza, regente, vou terminar de ler os recados e após os recados eu anuncio o próximo hino. Prezados irmãos e irmãs, ainda está faltando a metade do valor do pagamento do mês de janeiro para que o imóvel que adquirimos em nome da igreja seja quitado. Pedimos a todos que nos ajudem a completar este pagamento, pois confiamos no amor do povo apostólico e que pela graça de Jesus nosso Senhor, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a prestação do mês de janeiro logo será paga. Assim sendo, vamos nos esforçar para alcançar a meta de finalizar o pagamento desse imóvel. Faço o depósito em nome da Igreja Apostólica no Banco Bradesco, na agência 97, 303 577, dígito 8. No entanto, aqueles que tiverem alguma dificuldade em depositar sua colaboração pelo banco, podem colocar o valor no envelope de oferta especial, anotando que se destina à campanha do imóvel ao lado da sede. Façam uma ficha separada da coleta da reunião normal daquele dia, e os irmãos pastores pregadores depositem logo na conta acima citada, destinada a esta campanha. Aos pastores e pregadores, acertos de contas. Pedimos aos pastores e pregadores regionais e da Grande São Paulo que caminhem prontamente à sede da Igreja Apostólica o acerto de conta da viagem realizada no final de semana, evitando assim acúmulo de diversos acertos pendentes em seu poder. Informamos que temos diversas prestações de contas pendentes, porque alguns irmãos não estão atendendo a orientação que sempre foi dada, para que assim procedam no início da semana após o retorno da viagem. Salientamos que é obrigatório o envio de todos os acertos de contas semanalmente, mesmo porque se faz necessário que a contabilidade da igreja esteja devidamente atualizada. Reunião especial em Paraguai-Mirim, no Mato Grosso do Sul. No domingo, dia 25 de janeiro, foi realizada na congregação de Paraguai-Mirim uma reunião especial que contou com a presença de irmãos e irmãs de diversas congregações e uma boa quantidade de visitantes. Foi uma reunião muito emocionante, principalmente pelo solo que foi apresentado por uma irmã, intitulado Santo Aldo, Água da Vida, que fortaleceu a fé, o amor e a união entre os irmãos que compareceram, e também a fé e a confiança na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Foi notório a alegria das pessoas presentes naquela reunião, e todos sentiram a presença em espírito de Jesus nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E isto é o que sempre deve acontecer em todas as nossas reuniões. Irmãos, que coisa tão bela ouvirmos, termos o conhecimento deste fato. Irmãos, não vamos longe não. É como agora nesse momento. Eu posso expressar categoricamente isso para o senhor e para a senhora. Da maneira que estão, vocês, os presentes, estão com tanto respeito e educação pela reunião. Nós podemos sentir a presença dos santos, aquilo que eu falei lá atrás para os irmãos. Então, diante desta reverência, deste respeito, deste amor, desta fé, nós sentimos que Santos está conosco.
está no nosso meio, está aqui. Nós não podemos contemplar, irmãos, mas nós estamos sentindo a presença desses santos. Isto é muito bom, isto é muito gratificante, irmãos, para nós apostólicos, sabermos, ter esta certeza, esta convicção de que então, concretizando uma pura verdade, de que nós não estamos sozinhos. O irmão Aldo está conosco. O reino dos céus em peso está conosco, irmãos. Tenho esta fé, tenho esta convicção. Reunião de Santa Comunhão. No Gama, Distrito Federal, teremos a Santa Comunhão nesta congregação no domingo, dia 8, ou seja, amanhã, às 10h30, e aproveitaremos a oportunidade para realizar 2 aulas aos obreiros, no sábado, dia 7, às 13h, e no domingo, dia 8. Também na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, teremos a Santa Comunhão nessa congregação no domingo, dia 15, às 10h, da mesma maneira, às 10h30. No sábado, dia 14, dia 14, haverá aula aos obreiros com início às 15h. E no domingo, dia 15, com início às 8h da manhã. Pedimos aos diáconos, diaconisas, pastores, pregadores e aos que desejam ser obreiros das congregações que irão participar da Santa Comunhão no Gama e em Bonito, que aproveitem a oportunidade para comparecer a essas aulas, também para fortalecer sua fé, seu espírito, participando da Santa Comunhão e das virtudes preciosas do corpo e do sangue de Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, eram estes os recados contidos neste boletim a transmitir para toda a igreja. Nós vamos nesse instante então ouvir a apresentação do hino que o coro vai apresentar, que traz o título Tuas Obras Falam. Vamos ouvir.
Do poder
Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, e assim nós encerramos então a apresentação desses hinos tão belo, tão lindo, inclusive como este que nós acabamos de ouvir. Irmãos, eu agradeço a todos mais uma vez, a todos presentes que se esforçaram e se dedicaram à reunião desta noite. Aqueles também que estão em seu lar nesse momento, nos acompanhando esta reunião. Aqueles que estão tão distantes em outros países, também rogamos a todo o reino dos céus que abençoe a todos eles, nossos irmãos, que está então nesse momento acompanhando os nossos irmãos internautas. Eu convido, pois, nesse momento a toda a igreja, inclusive, como eu disse, estes que está nos acompanhando via internet, para podermos, irmãos, meditar nas mensagens que aqui está neste boletim. Duas mensagens muito importantes. E então também digo a todos nesta hora, aos nossos irmãos, que prossiga desta maneira como estiveram até o presente momento, com todo este silêncio e com toda esta reverência e respeito para com a reunião e para com os santos que aqui está conosco, para que desta maneira os irmãos possam ter mais facilidade para meditar no assunto, no conteúdo destas mensagens, inclusive esta que nós vamos meditar nesse momento. Irmãos, é uma mensagem muito importante, até então para aqueles que ainda não se batizaram, também de uma importância muito grande para nós que somos batizados, aqueles que já se submeteram a este sacramento, cumprindo o seu dever diante de Deus e de Jesus, porque até então é instituição divina. Foi Ele mesmo, Jesus, nosso mestre, nosso rei, que instituiu este sacramento. E então, irmãos, é de um valor imensurável para a vida de todos nós, e então para aqueles que ainda não se batizaram. Também, da mesma maneira, se submeter a este sacramento diante de Deus, diante de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, realizando diante de todo o reino dos céus o seu voto de fidelidade para com Ele, para com os santos e para com a Santa Vó Rosa, nossa Mãe Virgem Maria, que espera de cada um destes que até então se converteu, está se convertendo a esta igreja, a estes santos, inclusive a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Por que eu digo assim, irmãos? Inclusive a Santa Vó Rosa, inclusive ao Santo Profeta Irmão Aldo. Sabe por quê, irmãos? Porque esses dois santos, que é digno do nosso respeito, do nosso carinho e da nossa fé, nos fez fazer conhecedores de Jesus, nos fez conhecer o verdadeiro Jesus, nos fez conhecer o reino dos céus, nos fez conhecer o verdadeiro Deus. Então, por isso que eu expresso dessa maneira. O Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, não querendo dizer, alguém pode até pensar que estou eu colocando o profeta Santo Aldo e a Santa Vó Rosa acima de tudo. Não, a igreja nunca fez isso, porque sabemos que acima de tudo está a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. E até então, esses dois santos, eles nos fez compreender a Trindade excelsa. Então, por isso que eu digo, irmãos, o Irmão Aldo, ele merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa fé,
Até então, porque ele está na região celestial, ele com a Santa Avó, ao lado de todos os santos. E hoje na vida do apostólico, obediente, consagrado, que ama ele, que crê nele, que crê que ele está no reino dos céus, juntamente com a Santa Avó Rosa. Tem esta fé firme, esta fé concreta, de que o irmão Aldo, ele subiu para Deus, Deus levou ele para a sua glória, para que então hoje ele tivesse uma atuação muito melhor. Deus não só baseando para com o seu reino, mas para com a vida do apostólico, para com a nossa vida. Deus baseou isto, irmãos. Deus baseou dessa forma, que então o seu servo, o santo irmão Aldo, ao lado da Santa Avó, junto com o batalhão celestial e os demais profetas e os apóstolos, arcanjo, serafins, querubins, anjos de um poder imenso, que então eles estão conosco na vida destes, que procura obedecer, que procura dar valor naquele voto que fizeram. Prometo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador, morrer para o mundo pecador, viver somente para o Senhor, meu Pai, viver somente para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Não foi assim que nós falamos? Eu falei assim, e os que se batizaram também falaram desta maneira. Prometo, prometo. Essa palavra é pesada, irmãos. Essa palavra, além de pesada, ela é profunda. Prometo morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para as coisas que o mundo oferece, que não edifica, que até então não é criação de Deus, não foi Deus que criou. Irmãos, irmãs, internautas, não foi Deus que criou o pecado. Deus criou as coisas belas, as coisas boas, as coisas que edificam, as coisas que moraliza, as coisas que, irmãos, ao ponto de que então o ser humano possa chegar diante dele. Deus é Deus, irmãos. Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel. Ao contrário disso, é do opositor da nossa alma, é do opositor do reino dos céus, é do opositor da vida do apostólico. Entendeu, irmãos? E então, é por isso que Deus está dando a oportunidade a tantos quantos está conheceram a igreja, já se converteu a esses santos, já se converteu a esta igreja, porque a partir do momento que entrou destas portas para dentro e passou a crer no verdadeiro Deus, passou a crer no verdadeiro Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo, essa pessoa constitui-se já convertida. Mas até então, para que isso seja concretizado, é preciso passar pelas águas, para que então, irmãos, conforme ele ensinou Jesus, o candidato possa ressurgir para uma nova vida, uma vida de paz, de alegria, de decência, de pudor, de obediência e de consagração, e viver então inteiramente para o reino dos céus. Ter aquela convicção, quando eu disser para mim mesmo, eu sou filho de Deus, eu pertenço ao meu Jesus, aquele Jesus que foi apedrejado, aquele Jesus que foi perseguido, aquele Jesus que carregou uma coroa de espinho na sua cabeça, aquele Jesus que foi levado ao matadouro, aquele Jesus que foi imolado como um cordeiro. Eu pertenço a Ele. Ter aquela convicção de chamar Deus de Pai e Ele me chamar de Filho. Mas para isso, irmãos, é preciso então que isso se cumpra na vida daquele convertido. O valor e o significado
do sacramento do batismo. Na ocasião em que Nicodemos perguntou ao Divino Mestre quais seriam as condições exigidas por Deus para alguém pertencer ao reino dos céus, Jesus respondeu o seguinte: em verdade eu vos te digo, ninguém, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João. O que o nosso Senhor ensinou a Nicodemos é que para entrar nos céus é necessário nascer de novo no Espírito, a fim de que a regeneração da alma do convertido seja completa e perfeita. Assim é porque, tendo deixado do mundo pecador, o convertido será submetido ao batismo nas águas, confirmando uma nova vida com Deus. A condição essencial para começar a fazer parte do reino de Deus é o mérito e o direito à vida divina, que é alcançado com a unção do Espírito Santo, graça que é concedida por Jesus nosso Senhor a Santa Vó Rosa no ato da conversão daquele que se arrepende dos seus pecados, unção que é confirmada no ato do batismo, sacramento instituído por Jesus nosso Senhor para a sua igreja. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus, é óbvio isso aí, todos querem. Se perguntar, todos querem entrar no reino dos céus, pertencer a Deus, estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam dos pecados, do mau gênio, dos maus costumes, dos vícios, e que arrependidos se entreguem de todo o coração a Jesus e a Santa Vó Rosa, e que se submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitaram a nossa fé, os ensinos doutrinários, a disciplina como regra de boa conduta, e que desejam viver com Deus conforme esta igreja tem divulgado desde o início de sua existência. Ensinamentos estes que recebemos primeiramente de Jesus, transmitidos pela Santa Vó Rosa e posteriormente pelo Santo Irmão Aldo, como um precioso e eterno legado de fé para formar santos para Deus. Recomendamos aos que estão frequentando as reuniões apostólicas e ainda não decidiram se entregar a Jesus, a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, que se revistam de mais fé e coragem, a fim de decidir dar esse importante e significativo passo em sua vida. Se convertam, permaneçam neste santo caminho, venham se batizar, confiando que esses santos de Deus desejam a sua salvação, querem habitar em seu coração, a fim de abençoá-los para que sejam muito felizes. Os interessados em se batizar devem se apresentar ao pastor, pedindo orientações sobre o batismo, e os irmãos das congregações do interior de outros estados falem com o responsável de viagem para preencher sua ficha de batismo, apresentando o documento de identidade e o CPF e uma foto 3x4. Os menores de idade que ainda não possuem documento de identidade apresentem sua certidão de nascimento para preencher os dados na ficha de batismo. Devem ter 12 anos para poderem ser batizados. Queridos irmãos, queridas irmãs, aproveitem esta oportunidade. Aqueles que ainda não se submeteram a este sacramento, se esforcem um pouquinho. Tenham alguma dúvida? Pede a Ele, pede ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó, a Jesus: Mestre, meu Senhor,
minha fonte viva. Me ajude a eu crer, a acreditar no Santo Irmão Aldo. Me ajude a me libertar do vício, do mau gênio, das coisas erradas que eu estou praticando. Eu quero servir ao Senhor, eu quero servir o reino dos céus. Eu quero pertencer ao seu reino, ou seja, o senhor e a senhora, você jovem. Eu quero pertencer a esta igreja apostólica, eu quero pertencer a esta família bem-aventurada, esta família que regozija de muita paz, de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Irmãos, irmãs, internautas, quantas bênçãos nós temos recebidos, quanta graça, quanta misericórdia. Aquela palavra que nós ouvimos, aqueles conselhos, aqueles sábios conselhos dele mesmo, o Santo Irmão Aldo, pedindo para que nós seguíssemos a Jesus, a Santa Avó, fizesse a vontade deles, que nós se convertessem, que nós deixássemos dos erros, do pecado, da incredulidade, da promiscuidade, de tudo quanto, irmãos, não edifica, não dá o direito à vida eterna, ao paraíso de Deus. Ó, irmãos e irmãs, é a nossa vida que está em jogo. Irmãos, isto não é brincadeira não. Que oportunidade bela, gloriosa que nós estamos tendo, que Deus está proporcionando a cada um de nós, que já nos proporcionou, nós que somos batizados. E aqueles que vão se batizar, pensem bem neste passo, nesta responsabilidade que vai assumir diante de Deus. Irmãos, Deus, Ele se aproxima da terra, mas ainda naquele ato, naquele momento, sabe para quê, jovem? Senhor, senhora, para te ouvir claramente, embora Deus é Deus, para que Ele possa ouvir claramente, Ele não precisa se aproximar da terra, ou não precisa se aproximar daquele momento, daquele ato, no ato do batismo, no sacramento do batismo, mas sim para te dar a liberdade, para te dar a unção, para te dar o conforto, para te libertar e lhes dar uma nova vida, como Jesus então explicou a Nicodemos, porque até então ele não entendeu, ele não entendia, quando Jesus disse para ele que ele teria que nascer de novo. E então ele não entendendo, mestre, mas como? Eu nascer de novo? Eu voltar a ser criança? Aí então Jesus explicou para ele qual era o nascimento, qual era o novo nascimento para a vida dele e para a vida de tantos quantos está frequentando esta santa igreja, o tabernáculo de Deus entre os homens na terra, esta igreja gloriosa que Deus está proporcionando a tantos quantos queira, irmãos. Porém a oportunidade é para todos, a oportunidade é para aqueles que vierem se converter, prometer e cumprir, porque promessa é dívida. E então, para que nós que somos batizados, vamos, irmãos, ter esta fé viva, este voto que fizemos em nossos corações, em nossa vida, como um tesouro preciosíssimo, irmãos. Mas um tesouro que nada, um tesouro que não existe na terra, se juntar toda a riqueza do mundo, não paga, irmãos, esta riqueza que nós temos, a riqueza de desfrutar de toda a plenitude de Deus nesta igreja apostólica. Jesus nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida que conduz aos céus. Foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que pudemos conhecer. Lembra? Eu mostrei isso para o senhor, eu mostrei isso para a senhora, para você jovem. Por isso que confia no Irmão Aldo, confia na Santa Avó Rosa. Foi através desses santos que então, hoje nós seguimos a Jesus, nós pertencemos a Jesus. Foi através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo que pudemos conhecer
com profundidade a mensagem e a doutrina do Divino Mestre, que é o Evangelho do Reino dos Céus, bem como o significado de sua mensagem para nós, para a nossa vida e para a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que governa o universo e tudo o que nele há. Ele recebeu todo o poder para salvar e dar vida ao contrito de coração, bem como o poder de formar santos para Deus o Pai, como foi o caso dos santos apóstolos. E no tempo presente, Jesus preparou a Santa Vó Rosa para ser o Espírito Consolador e o santo profeta irmão Aldo para ser o pastor que ele prometeu que haveria de existir para guiar o povo apostólico no caminho do bem e da verdade, pois ambos formariam um só rebanho e um só pastor. Jesus, nosso Senhor, veio ao mundo trazer a verdade que santifica e purifica a alma daquele que assim crer, conforme ele mesmo pediu em oração ao Pai, e está registrado em São João, no capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta é a verdade que ele transmitiu a esta igreja, através da Santa Vó Rosa, o Santo Consolador, e que por sua vez ela transmitiu ao Santo Irmão Aldo, que durante 44 anos muito ensinou como devemos proceder diante de nosso Deus, de seus santos, dos homens, vivendo a verdade que redime, que salva, que santifica, que dá o direito a viver debaixo da proteção celestial e de um dia poder dar a eternidade da alma. Cumpriu-se na pessoa da Santa Vó Rosa a promessa de Jesus a respeito do Consolador, palavra registrada em São João, no capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A Santa Vó Rosa viveu a verdade que Jesus ensinou, e por meio do Santo Irmão Aldo, ela ministrou ensinos preciosos que santificaram a Igreja Apostólica, os quais são de validade eterna, pois continuarão santificando homens e mulheres de boa vontade e fé, a fim de que esta igreja possa ser a grande vencedora que chegará aos céus. Portanto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta igreja apostólica, nos conduz no caminho estreito que leva aos céus. Todos quantos forem consagrados e santificados terão direito à vida que Jesus prometeu aos fiéis, conforme ele mesmo afirmou, como consta no livro do Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Estimados irmãos e irmãs, compreendam que se esta igreja está vencendo a cada dia, e se ela tem um perfeito conhecimento da verdade, que santifica aos fiéis, a ponto deles merecerem o amparo e a bênção celestial, é graças a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Portanto, sejam agradecidos por esses santos de Deus. Muito lutaram para que pudéssemos desfrutar deste rico tesouro, que é esta igreja apostólica. A sua doutrina, que é a verdade do reino dos céus, e a disciplina como um conjunto de regras morais que esses santos de Deus nos legaram, e que, sendo colocados em prática efetiva, e muito honram aos apostólicos e às apostólicas. Aqueles que assim procederem serão ricos da graça de Deus, nosso Pai,
e dos seus santos serão muito felizes em todo o seu viver. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, o tempo não dá mais para nós comentar essa mensagem, mas eu prometo que amanhã nós meditamos, porque o tempo terminou. Porém, eu convido aos irmãos que amanhã estejam aqui conosco, um pedido deste amigo, deste irmão, para que então nós juntos possamos meditar sobre Jesus, sobre este caminho que nos conduz ao paraíso de Deus. Entendeu, irmãos? Então nós vamos encerrar por aqui. Agradeço a todos, muito obrigado a vocês pela atenção, a reverência e o respeito. Eu muito admiro quando estou diante de um púlpito e observo a igreja conforme os pedidos do santo profeta Aldo, no sentido de respeito, de reverência e silêncio. E assim vocês o fizeram. Aos internautas, muito obrigado pelo seu tempo, por estar à frente do computador, meditando nessas mensagens. Irmãos, por gentileza, fiquem em pé. Vamos encerrar nossa reunião. E mais uma vez eu digo, muito agradecido a todos vocês pelo esforço e a dedicação e atenção dos irmãos. Muito obrigado. Oremos. Querido Deus, querido Pai Celestial, quanto nós te amamos e te adoramos, Senhor Deus, Deus da eternidade, Deus que fez os mares, a terra, o oceano, todo este planeta, que do nada fez tudo. Deus bendito e glorioso, que nos dá alegria, que nos dá felicidade. Um Deus verdadeiro que quer ver a nossa alegria, a salvação da nossa alma. Nesse momento, Senhor Deus, não tenho palavras para expressar tudo o que sinto e o que sentimos. Tanta alegria e felicidade que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós e à humanidade nesses dias, concedendo a nós e a tantos quantos queira a vida eterna, o teu paraíso, paraíso de luz, de alegria, de paz, de felicidade, paraíso eterno. Muito obrigado, Jesus, ao Espírito Santo de Deus, Espírito de amor, nossa gratidão sincera e profunda. Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Profeta Aldo e os demais profetas do passado, santos apóstolos, arcanjos, serafins e querubins, a nossa gratidão. Suplicamos nesse momento as vossas bênçãos para tantos quantos nesse momento estão despedindo para os seus lares. Rogo também, Santo Aldo, água da vida, tua bênção e a tua graça para os nossos irmãos internautas e também para com estes cujo os nomes estão nesta caixa de oração, suplicando a tua bênção e a tua graça. Queridos irmãos, recebam nesse momento então a bênção desses santos de Deus, em nome dele, Deus, em nome de Jesus e do Espírito Santo, não só hoje, mas sim para todos os séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor. E eu tenho um recado aqui, eu estava esquecendo, só um minutinho, irmãos. Um aviso, avisamos a todos os componentes do coral e da orquestra que retornaremos nossos ensaios amanhã. O ensaio do coral terá início às 8h30 e o ensaio da orquestra terá início às 9 horas, ok? Muito obrigado a todos.